Olá, quarto ano, tudo bem? A nossa aula de hoje é de geografia, tá bom? E na aula a gente vai estudar um pouquinho sobre o trabalho e as atividades econômicas, tá? O objetivo dessa aprendizagem é identificar as atividades econômicas desenvolvidas no campo e na cidade. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela traz reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, considerando fluxos econômicos e de informações de ideias e de pessoas, tá? Então, aqui a nossa aula de hoje, sobre trabalhos e atividades econômicas, eu trouxe para vocês uma pintura que representa esse tema, né? É uma pintura de Debré, um pintor muito famoso, que foi pintado lá em 1830, onde representa aí os negros, tá? Escravizados no Brasil. A gente vai dar uma viajada por aí nesse momento, desde o início até os dias atuais. Então, por isso que eu achei pertinente trazer para vocês essa imagem aí, que foi quando começou no Brasil a questão das atividades econômicas em relação ao trabalho. Então, de que modo a sociedade se transforma? Na pré-história, veio um modo de produção primitivo. Na antiguidade, veio a escravista. Na Idade Média, veio os servos. Na Idade Moderna, teve uma burguesia crescente. E na Idade Contemporânea, vieram os assalariados. A regulamentação das atividades trabalhistas no Brasil aconteceu na década de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Até então, a questão social era tratada como um problema de polícia. Em 1922, até o final da Segunda Guerra Mundial, buscou-se a ampliação do processo de industrialização no Brasil, o que significou o aumento de números de trabalhadores urbanos. A gente falou um pouquinho sobre essa questão da industrialização no Brasil em aulas passadas, né? Acredito que vocês ainda estão lembrados. Mas o que é economia? A economia consiste na produção, distribuição e consumo de bens e serviços, tá? Por meio do trabalho, a maioria dos brasileiros gera riqueza para o país, mas poucos se beneficiam dela. A população economicamente ativa compreende a parcela da população entre 10 e 65 anos, que está trabalhando ou procurando emprego. Então, aqui nesse gráfico temos assim a composição no Brasil. Um total de 97 milhões, aí 55 milhões de homens e 42 milhões de mulheres. Percebam que o número de homens é maior em relação às mulheres, né? A gente mais na frente vai falar um pouquinho sobre isso. Conhecendo os setores da economia. A economia de um país pode ser dividida em 3 setores: primário, secundário e terciário, de acordo com os produtos produzidos, modos de produção e recursos utilizados. Estes setores econômicos podem mostrar o grau de desenvolvimento econômico de um país ou de uma região. O setor primário está relacionado à produção através da exploração de recursos da natureza. Podemos citar como exemplos de atividades econômicas desse setor primário a agricultura, a mineração, a pesca, a pecuária, o extrativismo vegetal. Então, esse setor é o que fornece a matéria-prima para a indústria de transformação, tá? Ele é o principal. É neste setor da economia, ele é muito vulnerável, tá? Pois depende muito dos fenômenos da natureza, como por exemplo do clima. Então, temos aqui exemplo, né? A foto aqui mostra o tipo de extrativismo vegetal. Temos aqui a mineração, a pesca, temos a agricultura e a pecuária. Tá? Esses daqui foram os setores da questão do setor primário, tá? Da economia. Agora no setor secundário, tá? Que é o setor que transforma as matérias-primas produzidas pelo setor que o primário forneceu em produtos industrializados, como roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, casas e etc. Como há conhecimento tecnológico
agregados aos produtos do setor secundário, o lucro obtido na comercialização é significativo. Países com bom grau de desenvolvimento possuem uma significativa base econômica concentrada num setor secundário. A exportação desses produtos também gera riqueza para as indústrias desses países, né, dos países que a gente cita. Então, temos aqui na imagem o setor primário, né, que é do campo para a indústria. Então, do setor primário passa para o secundário, tá? Onde temos aqui a produção de tecido, que o produto final dele na indústria passa a ser uma roupa, um vestido que foi feita com esse produto inicial, como aqui na imagem a gente pode ver o algodão. Temos o terceiro setor, que é o terciário, tá? É o setor econômico relacionado aos serviços. Que serviços são? Os serviços são produtos não materiais, em que as pessoas ou as empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. Como atividades econômicas desse setor, né, que a gente está vendo agora o terciário, a gente pode citar o comércio, a educação, a saúde, a telecomunicação, serviços de informática, seguros, transporte, serviços de limpeza, alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos. O que a gente pode perceber que é um serviço, né, um setor amplo, onde temos aí uma diversidade de serviços, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desemprego e o que gera, os fatores que geram o desemprego, tá? É o que a gente está vivendo muito nesse atual momento que estamos passando, são a questão do desemprego. Muita gente perderam seus empregos devido à pandemia, então isso aí também faz parte de um processo, um fator que desencadeia a questão do desemprego. Então vejam só, um dos principais problemas, né, enfrentado pela população brasileira, que é o desemprego, se divide em dois fatores: os conjurais, que são crises econômicas, recessão, fatores de ordem natural. E os estruturais são avanços tecnológicos e a substituição de mão de obra humana por robôs, máquinas, né? Então, a economia informal é uma consequência desse desemprego, tá? As pessoas sem empregos formais passam a buscar outros meios para que tenham seu sustento, então passam a empreender de outras formas. O conjunto de unidades de produção de bens e de serviço que tem como objetivo principal a geração de renda para as pessoas envolvidas no trabalho, tá? Então, essa economia informal, ela é expressiva nas áreas urbanas, tá? Principalmente nas metrópoles. São pessoas que não possuem registro na carteira de trabalho, tá? Menos de 8 anos de escolaridade, o que consequentemente dificulta, né, as pessoas que têm menos escolaridade, dificulta eles a encontrar um emprego, visto que está tão concorrido e tão acirrado esse mercado de trabalho. E também eles não possuem, consequentemente, os direitos trabalhistas. Ou seja, se tem um acidente, acontece algo, as pessoas ficam desacobertadas e não recebem por isso. Isso é uma consequência dessa economia informal, desse trabalho informal. E a mulher no mercado de trabalho, que a gente viu agora há pouco, não é? Eu falei um pouquinho para vocês sobre a questão de número. Perceberam que os homens no mercado de trabalho é bem maior que as mulheres. O que acontece? Essa mulher, ao longo dos anos, veio sendo colocada aos poucos no mercado de trabalho. Por quê? Antes se tinha uma concepção de que as mulheres serviam para quê? Para ficar em casa, para cuidar da família, cuidar dos filhos, não tinham direito a estudos, elas não poderiam estudar antigamente, tá? E ao longo dos anos foi mudando isso. E hoje as mulheres já são mais independentes, tá? Mas ainda há uma questão diferente em relação ao homem e à mulher no mercado de trabalho, tá? A situação de trabalho é desigual, visto que as mulheres, elas recebem um salário mais baixo, tá? Mesmo que elas exerçam a mesma função dos homens, o salário dela ainda é mais baixo que o dos homens.
Em tempos de crise também, né, elas são as primeiras a serem demitidas. Devido aos direitos femininos, né, como a licença maternidade, porque a mulher tem a questão de engravidar e de ter o bebê, aí ela precisa desse tempo com o bebê, que é a licença maternidade. Então, devido a isso, a esse direito, ocorre uma preferência pelos homens a ocupar os cargos, tá? E cargos de chefia geralmente são ocupados por homens e não por mulheres. Felizmente, isso está mudando, tá? A gente hoje já vê aí no mercado de trabalho mulheres que são chefes, tá? Que coordenam. Então, aí a gente está percebendo que o mundo está evoluindo nesse sentido, se tratando das mulheres no mercado de trabalho. Então, aqui, volta comigo para a imagem, para vocês verem aqui sobre um ponto importante, tá, das atividades econômicas, que são o trabalho infantil no Brasil. Então, vejamos aqui. Aqui, ó, mostra para vocês esse gráfico, né, referindo-se ao trabalho infantil. O trabalho infantil é o emprego de crianças em qualquer trabalho que priva-se da infância, interfere na capacidade de frequentar a escola regularmente e é considerado mentalmente, fisicamente, socialmente ou moralmente perigoso e prejudicial. Nesse panorama, a gente percebe aqui, de acordo com o mapa do Brasil, as regiões, e temos aqui, ó, pessoas de 5 a 17 anos de idade ocupadas por grandes regiões. Em 2008, tá, esse panorama, é bastante tempo, mas assim, dá pra gente ter uma noção. Percebam aqui que no Nordeste, tá, é bem alto o número de crianças, né, esse trabalho infantil, crianças trabalhando. Temos aqui o Sudeste também, é bastante alto. Aí temos o Sul com 703, temos o Centro-Oeste com 329 e o Norte também com 451, o número de crianças que fazem esse tipo de trabalho. O trabalho infantil no Brasil, ele é proibido por lei, porém existe de maneira expressiva. Crianças se submetem a trabalhos mal remunerados, tá? Para ajudar no sustento de suas famílias. Aqui a gente tem algumas imagens, né, que a gente pode ver aí no nosso dia a dia, crianças trabalhando. A gente vê também crianças nos sinais, né, como uma forma também de ajudar seus pais, a sua família com o sustento de casa. Mas sabemos que isso não é legal, isso não é correto, porque lugar de criança é onde? É na escola. A criança precisa ter sua formação, precisa estudar para que ela tenha um futuro melhor, para que elas se desenvolvam, cresçam e procurem empregos com qual sejam bem remunerados, tá? Se a criança está fora da escola, consequentemente ela não vai ter uma boa escolarização, não vai aprender e não vai ter um bom emprego, não é isso? Então o ECA, eu coloquei até aqui para vocês, ó, o ECA, tá, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde tem leis, tá, direitos e deveres. Então aqui, uma lei que fala sobre isso é o artigo 60, que diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Por quê? Porque dentro dessa idade, vocês têm que estar na escola e não trabalhando. Isso aí é papel e função dos pais de vocês e não das crianças, tá bom? Então é isso. Quando você vê um trabalho infantil, você diga não, não ao trabalho infantil. Não é uma coisa legal, não é uma coisa que você acha que vai estar fazendo bem para ajudar a sua família, só que não. Isso aí vai lhe prejudicar no futuro e quando você quiser ter um bom emprego, não vai ter a escolarização necessária para ele, tá? Então, o momento agora de vocês é de estudar, de se dedicar à vida de vocês na escola para que sejam bons profissionais e tenham bons empregos, ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje está terminando por aqui. Espero que todos vocês tenham compreendido, tenham gostado da nossa aula, tá? Que trabalhamos hoje as atividades econômicas. Então, até a gente se vê na próxima aula e até mais. Beijos e se cuidem!